Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 2 de agosto de 2025. Gratidão, Ana Maria Dourado, querida irmã de alma, pelo mergulho importante. Sempre eu falo importante, pois é realmente importante. Gratidão, querida, pela vinda. Ainda me trouxe presentes lá do Peru. Gratidão, viu? Vamos a uma transmissão de hoje da doutora Marlene. Ela aborda os ciclos da vida e a mediunidade como algo sutil. Vamos ao coletivo. Estamos todos juntos, aprendendo os passos naturais da vida, do nascimento, crescimento, do auge, do envelhecimento, do adoecimento e da morte. Utilizamos essa palavra, mas sabemos que é só uma mudança de uma dimensão para outra. Todas as noites, quando vocês dormem, vocês acessam a quarta dimensão. E quando fazem a passagem, no final de um ciclo de vida, vocês também vão para a quarta dimensão. Muitos sofrem com muitos medos, como se a vida estivesse acabando, como se nunca mais fosse encontrar com os que ficam após a sua partida, ou após a partida de alguém querido. Nós afirmamos que todos permanecem juntos, trabalhando, geralmente em torno dos seus antepassados, dos seus ancestrais. A ligação é feita através do amor, e esta ligação é eterna. É só uma mudança temporária quando estão na pátria espiritual, na verdadeira vida, na quarta dimensão. Ocorre o mesmo quando vocês vão encarnar, renascer. Há uma despedida lá, há uma certa tristeza também. A essa tristeza acreditamos a saudade, que até certo ponto é salutar, é saudável por fazer parte da natureza da vida. Mas quando em demasia esta tristeza, quando o tempo e os anos passam, precisa então trabalhar e olhar para ressignificar o ciclo da vida. Parênteses da Márcia. Quando o tempo passa e a dor não passa, você não consegue continuar com a sua vida. Voltando aqui, não temam a passagem de uma dimensão para outra e o retorno à dimensão original. Assim como muitos de vocês, que não são deste planeta e que vieram em missão e também retornarão ao seu planeta de origem, sentirão saudades de seus companheiros de jornada do planeta Terra. Assim, todos trafegam entre dimensões, obedecendo a programação encarnatória feita com seus anjos, seus mentores e mestres. Nada é aleatório e nem solitário, pois jamais ficam sozinhos. Muitas vezes há uma encarnação redentora, onde a pessoa não tem mais parentes vivos. Esta é uma programação individual. Parênteses da Márcia. Não é castigo, é programação. Há um aprendizado, tá bom? Vamos olhar com uma visão mais ampla. Continuando aqui, não significa que os seus parentes queridos não o acompanham com os seus corações. Não queiram segurar as pessoas por apego, pois o ciclo natural deve ocorrer como a lagarta que vira borboleta. Faz a sua transição e ganha asas
e voam com seus desenhos e cores magníficos. Permanecerá não mais que 24, 48 horas, sendo esse processo muito mais longo do que o seu apogeu de beleza e plenitude em seus voos livres. Muitas vezes, seres, pessoas, para cumprir a sua tarefa por pouco tempo, vêm e logo voltam para a pátria espiritual. Outros ficam mais tempo aqui, mas também voltam e esperam, ansiosos e saudosos, rever a família querida, a pessoa amada. Por isso é importante honrar aqueles que vão antes de nós, vivendo uma vida plena e alegre. Sempre ficará a saudade, mas não pode viver no luto eterno. Libertem as borboletas para que elas voem. Que elas continuem as suas jornadas. Desapeguem-se dos entes queridos, enviando-lhes orações, bálsamos, para que recebam lá na pátria espiritual o bem-estar e não o desespero. Pois também este seu desespero aqui desestabiliza o campo emocional do que partiu, fazendo com que os mentores dele ou dela o afastem temporariamente para que possa se equilibrar, se recuperar, até compreender a nova fase e ter a aceitação e o equilíbrio. Muitos trabalhadores incansáveis, missionários da luz, trabalhadores da luz, ajudam nestas transições dolorosas e traumáticas de alguns, até que a nova oportunidade reencarnatória venha a brindar novos campos. Muitos, na superfície, recebem as mensagens. Parênteses da Márcia, aqui, doutora Marlene começa a falar dos médiuns. Muitos na superfície recebem as mensagens, as visitas e percebem, dialogam, matam a saudade através de sonhos ou até mesmo na vigília, acordados. Nada há de se temer, pois a permissão divina brinda aos seres de luz, aos seres que estão equilibrados, que aparecem para cuidar dos seus, demonstrando como evoluem e se curam na espiritualidade. Parênteses da Márcia. Há relatos de pessoas que sonham, é recente isso, que sonharam com seu ente querido, falecido, já totalmente assim, ó, sem a doença que acometeu no final, né, da passagem, já não estava mais doente, já estava bem, já estava caminhando, né? Assim, ok. E depois se despediu avisando: olha, eu preciso ir, já deu meu tempo. Tipo, a visita. Se veio visitar, é porque está equilibrado, porque já está bem. Significa que quem está aqui, né, e ficou aqui, conseguiu também se equilibrar, por isso que consegue ajudar. Então, vamos entender como que é esse ciclo que a gente às vezes tem medo. Não temam. Bom, vamos continuar aqui. Também por isso é importante falarmos do que acontece de forma natural. Isso não tira a dor da saudade, mas esclarece, amplia a consciência de que nós temos um papel fundamental no bem-estar do outro. Parênteses, da Márcia. Tanto encarnado quanto desencarnado, tá? Nosso equilíbrio equilibra o outro, nosso desequilíbrio desequilibra o outro. E o do outro nos afeta, tá? Então vamos ter essa consciência. Continuando. Quando, ao invés de lamentar, de chorar, de desesperar-se, nós tomamos um copo d'água, respiramos calmamente e trazemos o adulto maduro para pensar e ter clareza de que a vida continua
e que todos são, tudo faz parte de um ciclo, e tudo tem a sua hora determinada pelo Criador. Ser humano nenhum tem um cronômetro de tempo do outro. Ser humano nenhum consegue interromper o que está por vir para uma nova etapa, um novo ciclo. E o trabalho continua, tanto no céu quanto na terra, tanto em cima como embaixo. Os médiuns ajudam a traduzir as mensagens, os sentimentos, para apaziguar, confortar, esclarecer o mundo espiritual rico, vivo. Não há mortos, só há vivos em corpos mais sutis do que na terceira dimensão da matéria física. Por isso, vejam o ciclo da vida como algo natural e saibam que o verdadeiro laço é de amor que os liga para a eternidade. Paz e luz, Marlene. Gratidão, doutora Marlene. Muito importante a gente conseguir ouvir e compreender. Não vamos fugir, do ciclo da vida, porque é vida. De uma forma diferente, mas há corpo também. Não é denso como o nosso, mas há corpo. Há um corpo físico mais sutil, porém tem densidade. Então, quando nós, médiums, eu, Márcia, médium, tinha medo, eu descobri que eu tinha medo eu já falei isso algumas vezes, de assombração, de fantasma, de filme de terror. Eu tinha medo de que alguém me atacasse. E para isso acontecer, pode ser um encarnado, um vivo, né? Hum, Quando eu compreendi que todos estão vivos e todos afetam a todos, então eu compreendi desde cedo, porque o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu já questionei muito cedo. Por quê? O que acontece com ele? O que aconteceu com ele? Para onde ele foi? Por que que ele foi? Primeiro, como uma bela criança, a gente, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Depois eu compreendi que a vida continua e que o meu bem-estar é o bem-estar dele. O meu crescimento é o crescimento dele. Eu enviar orações, como budista que fui, existe esta, ah, não é homenagem, existe essa prática diária de orar para os seus antepassados, para os falecidos, que eles recebem isso. E é verdade, independente de religião, né? Então, nós vamos, assim, honrar no seguinte sentido: a pessoa teve uma história conosco aqui, então nós vamos respeitar e vamos honrar aquele período, ao invés de ficar praguejando, brigando até mesmo com Deus, ou com, sei lá, seus mentores, com a fonte criadora, como se você fosse uma vítima do mundo. Bom, eu, como criança, achava que eu era vítima do mundo, por isso estou utilizando essas expressões. Mas depois que eu compreendi, eu vi que não há vítimas nem vilões, que tudo tem uma programação, ela não é predeterminada e imutável, ela é. A linha do espaço-tempo, ela muda de acordo com a sua atuação, né? Então, quanto mais corretos, quanto mais íntegros, melhor é este tempo aqui, e a passagem é natural. Você sai de um lado, chega no outro e continua. Só continua. É o tempo todo que a gente continua. Então, não pensem em desistir, porque tudo é uma continuação. Então, se está muito ruim e você quer desistir, vai chegar do outro lado muito ruim. Não faça isso. Não faça isso. Procurem ajuda
E aos que perderam seus entes queridos, e a dor é demais, você não consegue mais trabalhar, você não tem mais força para nada, e já passou muito tempo. O luto ele tem lá, pelo que eu sei, uns 6 meses. Aí vai variar de um para o outro. Mas se passou disso e você ainda não retomou sua vida, precisa ir ver isso. Mas não num centro espiritualista, você precisa ir num psicólogo, num psiquiatra, tomar às vezes um medicamento para te tirar daquele local. É, tudo bem, você não gosta de remédios alopáticos, então busquem as terapias alternativas, integrativas, faça orações, reiki, procure ajuda, tá bom? E vamos continuar, pessoal, porque a vida realmente continua. Ah, e antes de terminar, aos médiums como eu, a gente só é um mensageiro. E um mensageiro de mensagens importantes. Se você estiver com uma frequência boa, são mensagens boas. Se você não está com a frequência muito boa, talvez você comece a acessar mensagens assim que deixa as pessoas com medo, aí é melhor segurar, né? Segura com você. Doutora Marlene vai continuar mandando mensagens para que nós estudemos e falemos sobre a vida, sobre a continuidade da vida, sobre a mediunidade, esta interlocução entre terceira e quarta dimensão, entre terceira e quinta dimensão, sei lá qual dimensão, para que todo mundo saiba que não é um bicho-papão, tá? Outro dia ela falou da tarefa, aqueles que realmente tem que fazer, senão começa até a passar mal, né? Mas a grande maioria não é, não tem que viver para fazer isso. Assim, tem que fazer. Não. A maioria desenvolve porque faz parte da natureza humana. Esta sensibilidade, esta comunicação faz parte de forma natural e saudável. Tá bom, pessoal? Gratidão. Amanhã a mensagem chegará na parte da tarde, porque a agenda dessa semana foi bastante intensa, felizmente. Eu agradeço demais a todo mundo que ficou aqui até o final. Ah, nosso canal agora dá para se inscrever. Se inscreva, tudo, 100% vai lá para o CNPJ sem fins lucrativos da Associação Fraternidade Viva, que logo, logo terá o seu CNPJ, tá bom? Mas nós já estamos arrecadando aqui para que tenha esta destinação. Gratidão, pessoal, fiquem bem e vamos perder o medo de tudo. Vamos falar sobre tudo, tá bom?